Lula, presidente eleito, ele vai viajar ao Egito na semana que vem para participar da Conferência Climática da ONU, a COP27. Em sua comitiva, ele deve levar a senadora Simone Tebet e a ex-ministra Marina Silva. O governo já informou que o presidente Jair Bolsonaro não vai participar da cúpula, mas ainda não confirmou quem representará oficialmente o Brasil nesse evento. Se Lula ainda não apresentou propostas detalhadas sobre o meio ambiente, Felipe, o que esperar dessa participação na COP27? Bom, essa COP27, diferente das outras COPs, era muito especial, né? Primeiro que, pela primeira vez, os países do Norte estão discutindo efetivamente políticas de compensação, né, a chamada perdas e danos, para os países do Sul que não puderam se industrializar e também por conta da questão climática também vai ter esse desenvolvimento, de certa forma, limitado. Então, é uma conferência muito importante. O segundo aspecto, que pela primeira vez ele está sendo realizado na África, não é? Continente que sofre diuturnamente a questão do problema das mudanças climáticas. A mudança climática não vai dormir à noite, vai diuturno. O problema disso é que aconteceu recentemente com a Etiópia, né? Com aquela seca gigantesca que eles não conseguiram produzir os alimentos para se sustentar, né? O que foi realmente um problema. Então vai ser a Robocop. E o terceiro aspecto, pela primeira vez, tem discutido a questão da segurança alimentar também no país africano. Então essa presença do Lula num momento como este indica que o Brasil está retomando o protagonismo da discussão de políticas climáticas e ambientais que foi deixado de segundo plano. Aí eu vou fazer um parênteses, né? Até de certa forma, talvez problema de comunicação do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele se comunicou muito mal com a população do que fez com a questão climática, ele se comunicou muito mal com a comunidade internacional do feito e das políticas ambientais e foi relegado ao segundo plano da política internacional em relação a esse assunto. Então Lula vem, como presidente eleito, ocupar esse vácuo que o governo Bolsonaro deixou. E eu acho, Pavinato, que, ao contrário de outros aspectos na agenda do PT, da coligação do PT em relação a essas eleições, a questão climática ela é muito clara e você sabe o que o Lula está buscando, o que a equipe do Lula está buscando em relação à questão climática. Então não precisa estar escrito em projetos de governo, porque todo mundo sabe o que vai ser, né? Diminuir a meta de carbono, transição climática. O Lula vai falar nessa COP, Felipe? Você sabe me dizer isso? Não sei dizer. Porque eu acho uma falta de respeito à soberania nacional se ele for convidado a falar. Porque ele ainda não é presidente. Ele foi eleito, mas não foi empossado. É um puta desrespeito com o Brasil, que mostra ingerência internacional aqui em matéria de Amazônia. Mas eu te falo uma coisa, eu acho que em relação a isso, eu acho que se a gente estivesse vivendo tempos tranquilos, o Bolsonaro, se perdesse as eleições, deveria convidar o presidente Lula a ir junto com ele para a COP27. Isso não vai acontecer, né? Nunca. É uma questão republicana, né? Porque a questão que está discutindo aqui é a questão republicana que afeta o mundo todo, afeta o Brasil, é a questão que está sendo discutida, perdas e danos, como que o país do Norte vai subsidiar políticas públicas dos países do Hemisfério Sul. Eu tenho medo disso, viu? Eu tenho muito medo disso. Ô, Cris, a ida da Marina Silva com o Lula, será que é uma sinalização de que ela vai ser ministra mais uma vez? Olha, eu não sei se é uma sinalização de ministério, até porque a Marina Silva ela é uma pessoa que tem ali um nome muito forte em nível internacional e que dá uma sinalização do tipo de política ambiental que o presidente Lula quer desempenhar. Da mesma forma, a presença da senadora Simone Tebet... E aí, onde é que ela entra? Vai ser o agro? Ela é a representante do agro? Pois o agro lá dela. Talvez a Simone Tebet possa ser uma futura... Desenvolvimento social. Já foi falado, né? Então, uma pessoa que entra também nesse outro lado, às vezes, de combate à fome e tudo mais, um lado mais assistencial. Eu vejo isso com bastante tranquilidade. Eu acho que... Eu só concordo com você, Pavinato, nesse ponto de que, oficialmente, o futuro presidente, o presidente eleito, não pode se manifestar representando o país, justamente porque ele ainda não assumiu. Agora, até estar presente, dialogar e mostrar para o exterior
o que ele pensa para a questão do meio ambiente no país, isso eu não vejo problema não, eu acho que é bem-vindo. Eu gostaria muito de ver o que o Felipe falou, que é ter um presidente que está saindo, conduzindo o presidente que está entrando para fazer essa ponte, né, que seria uma ponte muito civilizada. Aí você quer ver Aí você quer ver Tindolelê em Eco-Nheco, Chique Balancê, querido. Não vai ser possível, né, Valadão? Não, o Lula, ele vai passear, né? Ele vai dar uma passeada lá, vai dar uma articulada, vai lá falar com o Maduro, com o Macron. Vai ver as pirâmides, né? Tirar foto da pirâmide. Vai tirar lá na tumba do Tutankhamon, vai ficar dando uma passeada lá. Porque, oficialmente, o Bolsonaro ainda é o presidente, deve ser respeitado. Eu acredito que ele deve mandar algum representante. Tem tempo de fazer uma comunicação boa. O Brasil tem uma matriz energética invejada pelo mundo todo. Nós somos autossuficientes em várias fontes de energia, então o mundo está de olho no Brasil. E a gente está vendo aí o movimento tanto das montadoras. A Toyota já sinalizou os veículos que vão parar de fabricar veículos... Vão parar de emitir. De combustível. E aí a gente tem aí uns desafios que os outros países também têm que cumprir. E aí, Capês, vai rolar essa mistura do Brasil com o Egito? Olha, eu acho que a COP27 ela é muito importante. A questão ambiental é uma questão suprapartidária, suprapolítica. Tem a ver com a preservação do meio ambiente, com o futuro das gerações que virão. Então, eu acho muito importante que seja prestigiado, sim, esse encontro tão relevante. Na questão ambiental, você tem hoje o que se chama de créditos de carbono. Países que emitem menos CO2, abaixo da taxa limite fixada por consenso mundial, têm direito de vender este plus que ele não emitiu para outros países que querem exceder essa taxa. Chama-se venda de crédito de carbono. Quem paga pelo direito de emitir mais CO2. Isso é compensado por outros países que emitem menos CO2. Hoje, para você ter uma ideia, se paga 70 euros por tonelada de CO2 como crédito de carbono. Os estudos dizem que deveria ser no mínimo o dobro para que se pudesse atingir uma meta minimamente aceitável. Não há estímulos efetivos à política de logística reversa. Nós tentamos fazer isso no PROCON, mas a lei de resíduos sólidos que está em vigor desde 98 é muito tímida, praticamente não existe logística reversa efetiva em nosso país e no mundo muito menos. E o que se coloca, a questão que se coloca é a seguinte: está ali os países da Europa, está indo o Brasil representado, o presidente não foi, mas o Lula está indo como convidado, eles querem ouvir como convidado, não como representante de uma nação soberana, quem vai, qual é a política nos próximos 4 anos. Mas a questão que se coloca é a seguinte: China e Estados Unidos vão continuar emitindo a mesma quantidade de CO2 sem controle? Essa COP27 se transforma numa discussão de menor importância. Primeira vez, a COP27 está discutindo exatamente a questão da quantificação e a forma de implementar o perdas e danos, né? O que o Capês falou aqui, que você colocou aqui, é verdade. Realmente não há nenhum incentivo para conservar e manter o nosso bioma. Os valores são ridículos. Os valores são ridículos. Mas pela primeira vez, a gente está discutindo exatamente como que os estados ricos podem implementar políticas de perdas e danos, que nada mais é do que a forma de compensar os países de desenvolvimento. Se os Estados Unidos e a China não concordarem com o que a COP27 decidir, é uma perda de tempo. Mas isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, o Trump, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi feito na COP21. E ele deixou claramente que os Estados Unidos não vai respeitar de nenhuma forma as metas do Acordo de Paris, porque ele acha importante os Estados Unidos continuarem a atuar de desenvolvimento nacional, né? Então, o Trump claramente ele é contra esse Acordo de Paris, ele é contra a COP27. Já o Biden, que é o democrata, tem uma visão diferenciada em relação ao Trump nesse aspecto, né?
questão soberania dos países. Né? Mas aí eles não aumentam o valor, né? Aí a gente tá lá, a Marina Silva, né? Vamos lá, mata a floresta, e lá. Ele não vai falar assim, olha, eu não vou pagar mais. E aí a gente continua aqui recebendo essa esmola para não desenvolvermos essa área. Eu não estou falando para desmatar, não. Eu estou falando para o pessoal dessa que vive nessa região possa explorar um pouco de pecuária, possa viver com dignidade. No Brasil, acho que o Brasil está numa posição privilegiada em relação ao resto do mundo. Porque a Marina quer que o povo fique lá comendo açaí. Não, isso ainda é mais atual, não. Isso ainda é mais moderno, não, Pavinato. Isso aí já tá fora da agenda mas ela não de desenvolvimento a Marina não atualizou. Né? A Amazônia tem que ser desenvolvida, tem que ter uma economia verde clara. Que é batom tem de que ter beterraba. Manejo florestal, por exemplo, que é uma economia muito forte em florestas tropicais. Ele ajuda a proteger o meio ambiente. Sim. Isso é uma coisa boa que o governo Bolsonaro fez. Né? De fato, o Salles, ex-ministros, ele conseguiu implementar regulações mais claras em relação ao manejo florestal, que ajuda a proteger a Amazonas. O problema de parte da esquerda e parte das pessoas que ficam aqui no Sudeste, indo para o bar, boteco, Vila Madalena, consumindo, comprando o carro do ano, e quer que a população de Amazonas seja relegada ao subdesenvolvimento. Isso está errado. Isso está errado e não é mais moderno. Existem instrumentos para você criar economia, desenvolver localmente a Amazonas sem ter que destruir a Amazonas. A esquerda caviar é complicado, né, Valadão? A esquerda caviar é dose. Eles discutem a miséria, de fato, comendo caviar. Né? Por favor. Para ser justo, vou concordar com o meu amigo Felipe pela primeira vez aqui nesse debate, tá certo? Porque é necessário, sim, conciliar desenvolvimento social, econômico, melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia, com a preservação do meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável, sem dúvida alguma. Eu acho o seguinte, se ninguém quiser ajustar essa questão do crédito de carbono na COP, a Amazônia tem que passar a ser um assunto nacional. A Amazônia é brasileira, acabou. É isso aí. Tira seu olho daqui. Você quer o quê? Você quer defecar no planeta e que o Brasil fique aqui sendo joguete de superpotência? Não dá. Nós queremos um preço justo pela não emissão de CO2 e que ele vai muito além dos 70 euros por tonelada de CO2. Pelo menos 500 euros por tonelada de CO2. Essa tem que ser a negociação. Queremos seu pulmão, mas estamos deixando de explorar as riquezas que estão embaixo da Amazônia. Para fazer isso, vocês têm que pagar o justo. E não se virem com discursos e querer transformar a Amazônia num patrimônio mundial, como o seu Macron já andou falando. Esse é o medo que eu tenho, que a França venha com aquele papinho de que quer ajudar, quer fazer acordo de cooperação com a Amazônia e acabar colocando as patentes deles aqui, e aí a gente fica só fornecendo a matéria-prima e comprando o produto importado com preço super valorizado. Eu me lembro quando o presidente José Sarney ainda estava exercendo o poder, a presidente da República. Portanto, nós estamos falando de 86, 87, eu aprendi 88, isso na aula 89. De história, que o Sarney foi presidente. E eu vivi essa época. Infelizmente, né? A gente não pode... Viveu, né? Mas os dias não sabem o que só os anos conhecem. Somos históricos. Então, veja bem, eu estou aqui. Então, é o seguinte. Estados Unidos e Europa sugeriram o perdão da dívida externa do Brasil. Pode procurar para a internet. Em troca da exploração dos recursos submersos, subterrâneos na Amazônia. Quer dizer, ou seja, se virar patrimônio mundial, vai parar esse papinho já de preservação da Amazônia. Já. Está longe de discussão. Só para um pouquinho. Então, a esquerda se sentiu incomodada com esse discurso. Então, em respeito ao nosso Felipe, para que ele não tenha um infarto, nós vamos falar sobre isso. Valadão, mais alguma coisa? Eu sei que você estava... Eu sei que o povo do Norte, parece Game of Thrones, né? O povo do Norte quer lá ficar fumando charuto, né? E a gente tem que manter o pulmão limpo. É uma sacanagem, né? Gente, é uma sacanagem. A gente não pode cair no mesmo erro do passado.
O Brasil, ele é rico. Erro do passado não é especialidade do Brasil, não. O brasileiro esquece. Veja o que aconteceu. E a gente tem muitas fontes de minerais, tem muito produto que o Brasil ainda tem que explorar, e o Brasil precisa investir mais em tecnologia e mais em inovação. É isso.